manutenção do goleiro Hugo e também de Andreas Pereira. Será? Será que esta partida contra o Fluminense, essa vitória importantíssima, virou a chave para esses dois jogadores? Vamos fazer aqui uma rápida análise do que foi esse Fla-Flu logo após a vinheta. Vem comigo! Ei, vem comigo que isso aqui é coisa de rubro-negro, beleza? O Flamengo enfim venceu o Fluminense de virada 2-1, onde o goleiro Hugo foi o melhor jogador da partida. Pois é, e também com direito a gol do Andreas Pereira. É verdade. Vamos fazer aqui uma rápida análise do que foi esse Fla-Flu, mas antes eu preciso te pedir, para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve, vai. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve e venha fazer parte dessa família Coisa de Rubro Negro. Aproveite também, acione o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no nosso canal. E claro, o seu joinha, o seu like é muito importante, é fundamental para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Então aproveite e já deixe o seu like e vamos fazer aqui uma rápida análise do que foi Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Fluminense se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, com direito a pó de arroz do lado do Fluminense, com a torcida, com direito a vaias, mas também a aplausos e uma possível virada de chave para alguns jogadores. Foi o que nós vimos neste jogo, onde o Flamengo conseguiu uma virada, conseguiu a vitória depois de muito tempo. O Flamengo conseguiu enfim vencer o Fluminense e essa vitória veio no momento oportuno. Uma vitória onde o Flamengo precisava dar uma resposta para nós torcedores. E parece que não somente o Flamengo, mas principalmente alguns jogadores conseguiram aí surpreender a muitos críticos, inclusive esse aqui que vos fala. Eu realmente critiquei muito o goleiro Hugo, devido aí a algumas atuações muito duvidosas, mas nesta partida ele se sobressaiu e teve uma brilhante participação nesta vitória contra o Fluminense. E posso até dizer que, se não fosse o Hugo, provavelmente o resultado teria sido outro. Flamengo foi a campo com Hugo no gol, a zaga foi Davi Luiz junto com Rodrigo Caio, pela esquerda Ayrton Lucas, pela direita Mateuzinho, a dupla de volantes foi o William Arão e Andreas Pereira, na frente ali Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Este foi o time que começou nesta partida do Fla-Flu. Então o Flamengo, a princípio, era um time que estava ali formatado para avançar, para poder atacar, porque tinha o que tem de melhor, na verdade, né? Jogadores que já se conhecem em questões de triangulações, em jogadas de profundidade, que é o Bruno Henrique, o Gabigol, Everton Ribeiro, o Arrascaeta. Mas aí o Flamengo esbarrou das mesmas dificuldades, que é justamente quando joga com equipes com blocos mais baixos, com uma equipe mais recuada, né? Mais armada para sair no contra-ataque. O Fluminense usou de novo da estratégia de poder sair em velocidade, em erro, em se aproveitar de oportunidades onde o Flamengo iria se expor ao erro, e o Flamengo continuou com a mesma dificuldade de perfurar esses blocos defensivos baixos. As equipes iam se estudando e tudo mais, estava no início da partida, obviamente, só que logo no início, mais ou menos 9 minutos, 10 minutinhos, o Fluminense chegou ao primeiro gol, né? Com o Germancano, em uma jogada de escanteio, foi cobrada o escanteio e a bola passou por toda a extensão da área, e nas costas do Ayrton Lucas estava ali um jogador que não costuma desperdiçar oportunidades, pelo menos tem um ótimo aproveitamento, principalmente quando joga contra o Flamengo, né? E ali sobrou no pé de Germancano e ele colocou para dentro do gol 1-0 ao Fluminense. O Fluminense ainda era superior
né, em questão de domínio da partida, tinha mais volume de jogo, mas o Flamengo não podia ficar para trás. O Flamengo tinha que tentar o gol de empate e pelo menos sair no primeiro tempo, né, para o intervalo, com o placar igual. E aí o Flamengo foi tentando, foi crescendo um pouco mais. Você via nitidamente que os espaços que o Flamengo tinha para ocasionar em jogadas de ataque eram muito reduzidos. Estrategicamente, o técnico do Fluminense, o Diniz, né, ele preparou um ambiente para poder diminuir os espaços do Flamengo criar. Algumas jogadas de linha de fundos foram criadas, sim, mas na hora da finalização os espaços não eram assim favoráveis, exceto em uma oportunidade que o Everton Ribeiro teve ali, que teve um pouco mais de liberdade para finalizar e ali acabou finalizando mal e botou a bola para fora. Fora isso, os espaços do Flamengo eram muito reduzidos, né? Foi criadas situações ali para realmente acontecer de reduzir os espaços do Flamengo. O Flamengo continuava, insistia, teve alguns lances ali de falta, onde teve muita discussão, o Gabigol reclamando demais, alguns cartões foram distribuídos, inclusive já é de lei o Gabigol tomar cartão amarelo e continuou discutindo. Eu ali achava até que o Gabigol ia acabar até sendo expulso pelo volume de reclamações, né? Enfim, voltando para a partida, para a jogada onde ocasionou o gol do Flamengo, foi uma jogada onde os espaços estavam reduzidos. No primeiro momento, a jogada principal do Flamengo era o quê? Aquela triangulação, aquela jogada de profundidade e a bola, né, em direção à área e alguém chegar batendo ali de frente para o gol. Nesse primeiro momento, o primeiro objetivo desta jogada não aconteceu. E aí surgiu a situação onde o Andrés Pereira estava mais atrás, fora da área, e a bola, como ela sobrou para um segundo momento, uma segunda oportunidade de finalização, e lá estava ele, com um pouco mais de liberdade, vindo de trás, e chutou ali de uma forma bem bacana, um chute bonito, consciente, e alcançou ali a meta. A bola foi lá, morreu, bonitinho, e o Flamengo, com o gol de Andrés Pereira, chegava ao empate, mais ou menos ali aos 33 minutos. Nisso o Flamengo começou a igualar o volume de jogo. Mas aí acabou o primeiro tempo em 1-1. Já era um alívio. Tinha todo um segundo tempo pela frente para poder fazer alguma coisa a mais. O Fluminense, na segunda etapa, continuou com mais volume de jogo. Inclusive, o Fluminense teve a maior posse de bola durante a partida. Dificilmente. Normalmente, o Flamengo tem mais posse de bola, mas às vezes deixa a desejar. Dessa vez, aconteceu um pouco que é o contrário. O Flamengo tinha menos posse de bola, mas foi um pouco mais objetivo. E essa objetividade ocasionou do Flamengo começar a amassar o Fluminense até chegar num gol da virada. E aí teve a ocasião do Gabriel deixar o dele, né? O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ou o Gabi, estava no momento certo, na hora certa. A bola, em primeiro momento, tinha uma dúvida se ela tinha entrado ou não, né? A bola foi morrendo devagarzinho. O zagueiro do Fluminense acabou tirando com o pé, mas aí já tinha entrado pelo menos um palmo e foi confirmado o gol. E o Flamengo, assim, com o gol de Gabriel Barbosa, virava a partida contra o Fluminense. E aí aconteceu o que já era esperado, né? O Paulo Souza começou a mudar, fazer as mudanças dele. Tirou jogadores de ataque para poder manter o resultado e acabou preenchendo mais o Flamengo com jogadores de defesa. Abriu mão dos dois zagueiros para poder ter um zagueiro a mais, onde entrou o Pablo, entraram alguns jogadores ali. Tirou o poder de contra-ataque, de velocidade. Alguns jogadores pediram para sair porque estavam com desgaste. Alguns até sentiram, como foi o caso da Arrascaeta. Esperamos que não seja nada de grave, mas algumas trocas de forma natural foram acontecendo. Mas dentro dessas substituições, né, o Flamengo acabou ficando com um time mais retraído, ocasionando sim que o adversário começasse a atacar mais,
a ter mais volume de jogo no campo de ataque do Flamengo, e foi o que aconteceu. E aí entrou em ação o goleiro Hugo, que se não fosse ele, a gente fala, a gente critica. A minha função aqui não é só externar a minha opinião. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Se eu tiver que falar bem, eu vou falar bem, tá? Ainda acho ele um goleiro muito imaturo, mas devido a tanta cobrança, também não acho legal que o pessoal estivesse vaiando antes da partida começar, porque aconteceu, né? Antes mesmo da partida começar, aconteceu. Alguns torcedores incentivando, gritando o nome dele, outros vaiando, mas aí ele foi começando a pegar confiança na medida que as ocasiões de ataque do adversário aconteciam e ele podia se sobressair. Ele conseguiu fazer algumas defesas, muitas dessas defesas foram muito importantes, e a cada defesa que ele fazia, ele ganhava um pouco mais de confiança. Mas por quê? A torcida começou a apoiar, né? A torcida começou a gritar o nome dele, ele começou a se sentir mais confiante. Então isso mostra como é muito importante o apoio da torcida, mesmo que o jogador não esteja agradando. Por que, galera, que eu digo isso? Porque fazer crítica é super natural, a gente tem que criticar, tem que cobrar, mas dentro de uma partida é muito complicado, o psicológico do jogador fica muito abalado. Então ele começou a se desenvolver, a fazer grandes defesas à medida que ele ia ganhando confiança. E o apoio da torcida, não somente dos colegas, dos jogadores que lá estavam, né, companheiros de trabalho, mas também a torcida tem uma grande influência também nessa atuação. Uma atuação boa ou ruim que o jogador venha a fazer. É claro que tem muita coisa que é culpa do próprio jogador, que ele vai falhar, que ninguém é perfeito, mas uma boa atuação vai muito também do apoio que ele recebe. E aí o Hugo, conforme foi fazendo uma defesa, a galera já começou a se animar, alguns começaram a dar o braço a torcer, a apoiar, né, a gritar o nome dele, incentivando, e ele começou a ganhar, né, um pouco mais de confiança e fez defesas incríveis dentro dessa partida. Foram aí pelo menos 6 ou 7 defesas que ele fez, se eu não estou errado, mas fez bastante defesa ali, que o Fluminense estava realmente partindo com tudo para cima do Flamengo. E ali, por muito pouco, o Flamengo não saiu dali, pelo menos com empate. Ou poderia até sair com uma derrota, porque o volume de jogo, né, do Fluminense, o volume de ataque realmente foi grande. E quando o que me preocupa é o seguinte: quando o goleiro se destaca, que para mim foi o melhor, também vou falar quem foi o pior. Vou falar até quem foi o pior logo, o Davi Luiz. Davi Luiz, para mim, foi o pior da partida. Esses lançamentos que ele faz, sabe, que às vezes ele lança para ninguém. Ele insiste em fazer uns lançamentos que às vezes dá certo, beleza. Às vezes vai dar certo, mas tem se precipitado muito em fazer esses lançamentos longos. E teve situações que ele estava lançando, não tinha ninguém ali, ninguém. Falando de zagueiro também, um cara que foi muito bacana, que eu sempre gosto de ver atuando, que é o Rodrigo Caio, cara. O Rodrigo Caio é até a liderança que eu acho que falta no Flamengo. Teve uma situação que ele corrigiu o Gabigol estava toda hora ali brigando com o árbitro, como eu mencionei aqui, falei aqui, e teve uma hora que ele teve que tomar uma travada. O Rodrigo Caio foi o cara que chegou para ele: cara, tá maluco, cara? Tu já tem cartão amarelo, tu quer ser expulso? Tá maluco? E acabou tirando o bafafá, o Gabigol do bafafá, do tumulto, porque mesmo depois de ter amarelado, tomado o cartão, ele continuou reclamando. E se eu fosse o árbitro, eu não tenho muita paciência não, cara. Ó, tá, eu tô avisando. Vai tomar um amarelo. E, cara, é porque o árbitro brasileiro, né, ele tem esse negócio ainda. Agora, se for um cara de fora, for uma competição, uma Libertadores da América, eu não penso 2 vezes não, meu irmão. Tá amarelo, avisei uma vez, vai continuar, é vermelho. Então essa liderança do Rodrigo Caio, não somente pela qualidade técnica, mas o espírito de liderança que ele tem, que ele exerce dentro do Flamengo, é muito importante. Foi outro jogador também que me agradou bastante. Agora sim, voltando ao Hugo. Cara, quando o goleiro se destaca, é porque alguma coisa está errada com a defesa.
E quando a gente fala em defesa, gente, não é só o zagueiro, meio campo, é a questão de espaço, de oportunidades que vai se criando conforme o jogo vai percorrendo, né? E por conta da falta de jogadores mais para frente, na reta final da partida, o Flamengo se recuou muito e é normal mesmo que o Fluminense, com mais volume, com mais jogadores de ataque, né, crescesse e ia finalizar mais. Mas é aí que entra em ação um ótimo goleiro, um bom goleiro. É aí que o goleiro se sobressai, quando é exigido. Então, ele foi exigido e conseguiu fazer uma ótima atuação. Então, meu destaque é para o goleiro Hugo, foi o melhor da partida, sem sombra de dúvidas. O pior para mim foi o Davi Luiz. Eu ainda acredito muito que, na minha opinião, o Pablo é outro cara também que entra com espírito de liderança, que dá uma força, dá um equilíbrio para o sistema defensivo, orientando e tudo mais. Eu vejo muito mais a possibilidade do Pablo ser esse zagueiro, ao lado do Rodrigo Caio, que não pode faltar. Mas o Pablo com o Rodrigo Caio, para mim, dá uma sustentabilidade maior dentro do esquema defensivo do Flamengo. Claro que não vai jogar todas as partidas, vai ter partida que vai jogar, outras não. Mas ainda, para mim, é a dupla de zaga ideal dentro do Flamengo. Então foi uma vitória importante, 3 pontos muito importantes. O Flamengo precisava dar essa resposta para o torcedor, dizer, opa, calma aí, gente, estamos aqui, estamos vivos, não somente na Libertadores, que tem vencido, mas não tem convencido, diga-se de passagem, mas o brasileiro, o Flamengo também não estava tendo atuações legais. E também não foi uma atuação legal, tá, gente? Apesar da vitória, vamos deixar bem claro aqui. Tá? Foi uma vitória importante, sim, mas calma. Foi um jogo ainda bem duvidoso. Bem duvidoso. Eu falo o seguinte, o Flamengo hoje é um time que está jogando para ganhar a partida. Não importa se é de 1-0, 2-0, se ganha de goleada, se não ganha. O time do Flamengo hoje, a mentalidade é outra. O treinador, ele joga muito na filosofia de ganhar. Se está ganhando, segura. Né? E não de dar espetáculo, de fazer... tá 2, 3-0, vamos fazer mais. Não. São filosofias diferentes e o Flamengo está nessa filosofia hoje de garantir, segurar, mas ainda falta mais expertise, falta mais catimba, falta mais equilíbrio mental para poder segurar esses placares quando realmente são placares perigosos. Ser de 1-0, 2-1, o jogo muda em questões de segundos. Se der um cochilo, empatou, virou, já era. Não é só no brasileiro, principalmente na Libertadores. Então, falta essa malandragem, falta essa experiência. E temos jogadores experientes, mas alguns você vê que se abalam muito rapidamente, assim, emocionalmente. Acabam se abalando e parece que buga na hora, dá uma bugada. Mas, assim, parece que foi pode ter sido uma virada de chave para alguns jogadores, como o Andrés Pereira, que jogou com vontade, sabe? Guerreiro mesmo, correu, batalhou, tomou cartão amarelo porque entrou com excesso no jogador, tentando recuperar a bola o mais rápido possível. Não faltou vontade, isso já é um bom sinal, um ótimo sinal, porque quando o time quer, tem desejo, tem brilho, tem sangue nos olhos, fica muito mais fácil conseguir um bom resultado. E hoje foi na base, não porque jogou melhor, porque não jogou. O Fluminense jogou melhor que o Flamengo, mas algumas vezes o Flamengo jogou melhor, principalmente no Campeonato Carioca, e não convencia. Dessa vez jogou pior e conseguiu sair com 3 pontos. Pela vitória, show de bola, mas pela atuação ainda não pelo menos não me agradou. Tem muita coisa para ser melhorado ainda e vamos esperar as outras atuações. Para o Hugo também, para o Andrés Pereira, para o restante do elenco. Outro cara que me agradou muito também foi o Mateuzinho, cara. Mateuzinho dá um ótimo volume de jogo, dá uma boa
dar uma boa dinâmica para a equipe quando o Mateuzinho está jogando no lateral direito. E provavelmente vai ser o titular do Flamengo, principalmente nos próximos jogos ali. Entrou o Isla, né, no final do segundo tempo, mas o Rodinei tomou um cartão vermelho, não sabe nem por quê, tava lá reclamando lá, por que eu tomei cartão vermelho? O Rodinei, até no banco de reserva, não tá muito bem, tomou um cartão vermelho e vai ficar de fora aí, pelo menos mais uma partida, sem ter jogado, gente, meu Deus do céu. É isso aí. O Flamengo agora tem um próximo desafio no próximo domingo, no Maracanã também, pelo Campeonato Brasileiro. Tem uma semaninha para trabalhar. Então, próximo domingo, no Maracanã, Flamengo e Fortaleza. Mais 3 pontos. Pode deixar a gente bem pertinho ali, né? De estarmos, quem sabe, assumimos aí o topo da tabela. Pelo menos está bem coladinho ali nessa classificação do Campeonato Brasileiro. Essa esperança eu tenho, se acendeu. E a gente vamos esperar para que o Hugo continue tendo as atuações bacanas, né? Que o Andrés Pereira continue tendo boas atuações, que o time todo continue desenvolvendo um bom futebol, que o Paulo Souza esteja realmente entendendo mais a equipe, os seus jogadores e conseguindo aí montar um melhor esquema, um melhor time, para que o Flamengo possa ter melhores resultados e uma sequência bacana, tanto na Libertadores como no Brasileirão. Copa do Brasil também está aí. Então, assim, vamos aguardar, galera. Vamos esperar que vem coisas boas aí esse ano ainda. Vamos esperar, vamos torcer para isso. Então, uma semaninha de tranquilidade, né? Fundamental para que o Flamengo possa aí trabalhar e trazer aí mais 3 pontos no próximo domingo. Vamos esperar que isso aconteça. A gente vai ficar aqui, né, ligadinhos, torcendo pelo nosso Mengão, porque você já sabe, quem torce junto, joga junto. Até a próxima e valeu!